Vocês vivem me pedindo dicas de leituras nos comentários, então nada mais justo do que escolher um desses temas e escolher um monte de livros para indicar para vocês. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de te indicar 5 livros que fazem mal e que precisam ser lidos exatamente por isso. Sabe aquele tipo de literatura que te dá 2 socos na cara, mas te mostra uma realidade no mundo? Ou, melhor ainda, aquele tipo de literatura que dói na alma, mas ao mesmo tempo traz uma reflexão importantíssima para sua vida? Eu não sei como é para vocês, mas para mim, esses são os melhores livros. Tanto que eu separei 5 dicas ao todo, e tem para todos os gostos, porque tem realismo fantástico, tem distopia, tem o YA contemporâneo, tem até clássico atemporal. Ou seja, ao menos uma dessas dicas eu sei que vai ser exatamente para você. Nós vamos começar por um clássico, tudo bem, mas não é qualquer clássico, é um clássico do naturalismo, aquela estética literária que dá mesmo 2 socos na sua cara, mas é justamente para te mostrar uma realidade do mundo que muitas pessoas não querem enxergar. Eu estou falando de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que também é o meu queridinho de todos os tempos da literatura nacional. E por que esse livro é tão importante? Porque ele vai retratar a sociedade pobre brasileira do final do século XIX. Mas mais que faça tempo e que os nossos problemas atuais aparentemente são outros, esse livro é atemporal. O Cortiço vai retratar muito as vidas nas favelas, as vidas das pessoas que dependem da moradia de terceiros. Porque vai nos mostrar pessoas que vivem em situações miseráveis, justamente porque os ricos só sabem tirar e tirar deles. Outra coisa mega interessante sobre essa história é o quanto ele mostra a maneira com que o ambiente em que nos desenvolvemos acaba influenciando na nossa formação. Óbvio que há uns ou outros que conseguem fugir desse destino, mas infelizmente grande parte da população ainda acaba sendo influenciada pelo meio, que é óbvio cercado de educação superficial. E quando eu falo educação superficial, eu não quero dizer que essas pessoas são burras, mas sim que elas vivem em regiões em que a educação pública é visivelmente inferior. O governo não quer que nós pobres pensemos, porque a partir do momento que gera reflexão nessa pessoa pobre da favela, essa pessoa vai passar a resistir e a lutar contra esse processo de segregação social e perder o poder é que o rico não quer, né? Então o Cortiço dói muito, mas é uma realidade. É a realidade da pobreza, da segregação racial e do abuso que envolve a população mais carente e que ninguém ajuda. E falando em abuso, ainda que um abuso um pouco mais específico, eu gostaria muito de te indicar o YA contemporâneo Amor Amargo, da Jennifer Brown. A leitura desse livro fez uma mudança enorme na minha vida, e por mais que doa muito ler essa história, que doa demais, mais ainda colocar todo o ensinamento desse livro em prática, é uma leitura imensamente importante. Aquele soco no estômago que é necessário. Porque Amor Amargo vai falar sobre uma relação abusiva, e por mais que essa relação abusiva seja moldada em volta de uma relação romântica, os ensinamentos que a gente tem aqui servem para todo tipo de relação abusiva, tanto familiar quanto de amizade. Toda e qualquer situação abusiva que você não consegue sair, ou ao menos aquela situação abusiva que você percebe que não consegue enxergar as coisas com muita clareza. Esse livro toca no fundo da sua alma e te faz começar a refletir sobre o tipo de pessoa que você gosta de manter ao seu lado e o quanto esse tipo de aproximação pode estar te fazendo mal. Então, por favor, leiam Amor Amargo, porque esse livro é sensacional. Aliás, todos os livros da Jennifer Brown são. Outro livro que eu gostaria muito de indicar para vocês é a distopia de George Orwell, conhecida como 1984, e talvez de toda essa lista, esse seja o livro que mais me deixou perturbada e louca. Porque ele vai falar de uma sociedade totalitária e ditatorial, e sabe o que é que mais dói sobre tudo isso? Perceber que é exatamente para esse tipo de comunidade que estamos seguindo se ninguém fizer algo a respeito.
uma sociedade em que o tempo todo a nossa liberdade, o nosso direito de ir e vir é cada vez mais tomado. E aí nós acabemos reclusos em nossas próprias casas, sendo observados pelas únicas pessoas e a minoria das pessoas que detêm o poder. Essa realidade é muito nossa, então a leitura desse livro, a percepção dos ensinamentos daqui é extremamente importante, nem se for só para despertar a reflexão sobre o que tem acontecido diariamente. Agora, um livro que tem uma narrativa um pouco infantil, mas que ainda traz à tona um tipo de assunto muito adulto, muito sério, é Sapato de Salto, da Lígia Bojunga. A Lígia Bojunga geralmente escreve livros infantis, mas de vez em quando ela adora dar 2 socos na nossa cara com um assunto mais do que de adulto. No caso desse livro é a prostituição e a pedofilia. Talvez eu tenha uma visão um pouco polêmica sobre esse assunto, mas eu não consigo acreditar que mulher alguma no mundo consegue ser feliz sendo diariamente e constantemente abusada, nem por dinheiro. Eu não consigo acreditar que nenhuma mulher travesti ou qualquer pessoa que esteja inserida nesse tipo de vida não escolhesse sair correndo de tudo isso se recebesse outra oportunidade. Porque a prostituição não é uma profissão, não é empoderamento feminino, não é uma opção, é simplesmente a vida de uma mulher que percebeu que o único jeito de ela conseguir sobreviver é vendendo aquilo que a sociedade diz que ela tem valor, a única coisa, que é o corpo. Entendo que o feminismo liberal fala muito sobre empoderamento feminino, diz que de certa maneira é até legal algumas mulheres publicarem fotos nuas na internet, que deveria se legalizar a prostituição. Mas eu te pergunto, será que no mundo em que vivemos, esse mundo extremamente machista, misógino, podre, essa realmente seria a solução? Se ao invés de legalizar a prostituição, nós dessemos oportunidades para todas essas mulheres, travestis, todas essas pessoas, será que não seria essa maneira de criar um mundo melhor? Costumo pensar que mesmo que a mulher tenha a intenção de empoderamento feminino ao postar uma foto nua na internet ou com pouca roupa, seja uma ideia um pouco complicada, porque eu entendo e respeito o fato de que ela tem o intuito de empoderamento feminino, de se valorizar, só que acontece que nós não temos controle sobre o outro, nós nunca vamos saber o que aquela pessoa que tá vendo vai fazer com aquele tipo de material, porque infelizmente o mundo está cheio de pessoas mal intencionadas. Então esse livro dói muito porque nós vamos conhecer mulheres que não têm opções e que encontram na prostituição a única saída. Esse livro dói porque ele esfrega na nossa cara os dois lados da moeda. A mulher que tem dinheiro para comer, para sobreviver, mas ainda é constantemente abusada por pessoas que não se importam com nada. Por mais que a minha opinião seja polêmica, tenta colocar um pouco a mão na consciência. Será que a prostituição, aquele pornô que você assiste, não te faz contribuir indiretamente com esse tipo de violência? Pensa nisso. Mas enfim, por último, mas não menos importante, eu gostaria muito de te indicar um realismo fantástico de ninguém menos, ninguém mais do que Franz Kafka. E por que esse livro é tão importante? Porque ele vai falar sobre a nossa validade como cidadãos. E eu não tô falando de uma validade de morte, de quando as pessoas morrem, mas sim de quando as pessoas deixam de ser úteis socialmente. Pensem nos deficientes, nas pessoas sem condição social, naqueles montes de mendigos que surgem aos montes nas ruas. Essas são as pessoas que a sociedade vira as costas porque acha que elas simplesmente não servem mais pra nada. E é isso que acontece com o Gregor. Ele é excluído até mesmo pela sua própria família porque ele não é mais capaz de levar dinheiro pra casa. Quantas pessoas você conhece que passam pelo mesmo? Todos esses livros indicados têm resenhas, análises no canal. Amor Amargo tem inclusive todo um especial sobre relação abusiva em que eu tento ajudar as pessoas a se libertarem um pouquinho disso, né? Enfim, vou deixar todos os links aí embaixo, dá uma conferida porque o nosso box de informações está bem recheado, não só com as resenhas, análises e etc, mas também com o link de compra de todos esses livros. Lembrando que, comprando qualquer um desses livros,
pelo meu link ou qualquer outro que você queira comprar. Você ajuda muito o canal a crescer. Mas você também consegue me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para mais vídeos como esse. Obrigada por estarem aqui. Tentem ler essas histórias, gente. Eu tenho certeza que elas vão despertar coisas em vocês, reflexões importantes para viver nessa sociedade que tem sido cada vez mais brusca, né? De qualquer maneira, amanhã eu te vejo de novo no esperado, aguardadíssimo vlog de leitura. Então se inscreve, fica ligadinho porque amanhã tem mais. Tchau, tchau!